Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez para levar o conhecimento da palavra até vocês, dos acontecimentos finais, segundo a sabedoria e conhecimento que meu bom Deus tem me dado. Amém, meus irmãos? Neste vídeo, meus irmãos, eu quero falar sobre o Apocalipse 17, verso 16, tá? Em que diz o seguinte: os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta, eles a deixarão devastada e nua, tá? Aqui está se referindo a quem? Se nós lermos o Apocalipse 17, 1 em diante, nós vemos que está falando de Babilônia, né? Babilônia, hoje, meu irmão, é um montão de ruína, de destruição, de pedra, lá na terra de Israel, do Iraque, tá? Será que Deus está falando para um montão de ruínas, pedra, né? Que está lá na terra do Iraque hoje? Não, meus irmãos, não. Aqui, meus irmãos, quando fala o seguinte, os 10 chifres que você viu e a besta, não se preocupe em decifrar a besta, os 10 chifres. Isso são detalhes. Se você quiser aprender o Apocalipse, não se apega a esse daqui, entendeu? Eu não quero saber quem são esses chifres, quem é essa besta, não. Só sei que a besta vai reinar 42 meses, 3 anos e meio em cima dessa terra, que fala em Apocalipse, né, 13, 5, entendeu? Então, o principal, né, eu pego. Você não pode, meus irmãos, querer entender o livro do Apocalipse lendo o livro de Apocalipse isolado. O livro de Apocalipse está tudo interligado com as profecias do Velho Testamento, tá? Então aqui, meus irmãos, se você quiser entender o livro de Apocalipse, quando fala aqui em Babilônia, está se referindo-se a Jerusalém, tá? Entendeu, meus irmãos? Então aqui, quando fala o seguinte, né, eles a deixaram devastada e nua. Tá entendendo? Quem é que vai deixar essa prostituta devastada e nua? Se refere a quem? Tá entendendo? Os exércitos das nações vão cercar Jerusalém, incluindo todo o povo de Israel, tá entendendo? E vai deixar Jerusalém devastada e nua. Essa devastada, meu Senhor, o Senhor Jesus mesmo falou em Lucas 21, 20, quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei que chegou a sua devastação. Devastação e destruição, né? Entendeu? Então, meus irmãos, aqui eu vou fazer um pequeno resumo, depois nós vamos conferir lá em Ezequiel, tá? Aqui, meus irmãos, quando fala, eles a deixarão devastada e nua, por quê? Porque Deus adotou Jerusalém, incluindo todo o povo de Israel. Deus adotou Jerusalém como uma menina abandonada. Tá entendendo? Ele adotou Jerusalém como uma criança, uma menina que nasceu e a mãe desprezou, jogou ela fora. Tá entendendo? E aí, passando Deus por ela, viu, se compadeceu dela, adotou ela, enfeitou ela com ouro, joia, e colocou vestido de linho e seda. Tá entendendo? Esse vestido de linho e seda que Deus colocou em Jerusalém será retirado. Você está falando de uma forma simbolicamente, tá? Será tirado. Quando fala que Deus adotou Jerusalém, enfeitou ela com ouro, com vestido de linho e seda, foi quando o povo de Israel, já falei, mas quando fala Jerusalém se refere a todo o povo de Israel, tá? Foi quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, Deus entregava todos os inimigos na mão do povo de Israel, além de entregar a terra, entregava a riqueza das nações. Porque Israel, quando saiu da terra do Egito, não tinha formação em guerra, ele não tinha armamento de guerra. Os povos que viviam na terra de Canaã era mais forte, mais poderoso e tinha
equipamento de guerra. Então, o povo de Israel jamais poderia conquistar a terra de Canaã. Mas Deus entregava os inimigos na mão do povo de Israel. Tá entendendo? Os antigos habitantes da terra de Canaã. Além de Deus entregar os antigos moradores na terra de Canaã, Deus entregava as suas riquezas. Tá entendendo? Pomares já plantado, casa já construída, poço já furado, tá entendendo? Animais, ouro, prata, entregava toda a riqueza na mão de... É aí que Deus enfeitou Jerusalém com ouro, vestido de seda e linho. Tá entendendo? Eu estou fazendo um pequeno resumo aqui, aí nós vamos lá no Velho Testamento, Ezequiel, conferir, entendeu? Então vamos ver aqui Ezequiel, tá? Ezequiel, tá entendendo? 16:1. Sabemos, meus irmãos, que Ezequiel foi um profeta enviado para o povo de Israel. Bem lá no início, Deus falando para Ezequiel: Ezequiel, eu não estou enviando você para uma nação estranha, de língua estranha, não. Eu estou enviando você para a casa de Israel. Está entendendo? Estou enviando você para o auxílio de Israel. Entendeu? Então Ezequiel é um profeta enviado para o povo de Israel. E aqui em Ezequiel 16:1, fala o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, mostra a Jerusalém, se refere a todo o povo de Israel, tá? As suas abominações. Entendeu? E diga-lhe: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. Então tudo que o profeta Ezequiel está falando no capítulo 16, ele está se referindo a Jerusalém, tá? Que inclui todo o povo de Israel. E se os irmãos continuar lendo, tá entendendo? Vamos ver aquele resumo que eu fiz, né? Então, Ezequiel 16:3, diga-lhe assim, diz o Senhor Deus a Jerusalém: quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amorreu e a sua mãe era eteia. Quando ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem a lavaram com água para que ficasse limpa, nem a esfregaram com sal, nem a enrolaram em pano. Ninguém olhou para você com piedade, para lhe fazer qualquer coisa, compadecendo-se de você. Pelo contrário, no dia em que nasceu, você foi jogado em campo aberto porque tiveram nojo de você. Deus está comparando Jerusalém com uma menina que após o seu nascimento foi jogado fora. Está entendendo? Aí Deus falando, Ezequiel 16:6. Quando passei por ti e vi que você se revolvia no seu sangue, eu lhe disse: ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Sim, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Eu fiz crescer com uma planta do campo. Você cresceu e desenvolveu e ficou muito bonita. Tá entendendo? Os seus seios tomaram forma e os seus cabelos cresceram, mas você estava completamente nua. Olha o que Deus está falando. Jerusalém estava completa nua. Fizeram a pobrezinha. Foi jogado fora, estava nua. Tá entendendo? Então, quando passei de novo por perto, eu olhei que eis que você tinha chegado à idade de amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Ó, Deus falando que cobriu a nudez de Jerusalém. Tá entendendo? Tá falando em sentido simbólico, figurado, tá? Comparando Jerusalém com a menina abandonada. Tá entendendo? Então, continuando no Ezequiel 16:9, então eu a lavei com água limpa, e o sangue que eu a cobria, e eu ungi com óleo. Ó, no 10, presta atenção nesses 10. Ezequiel 16:10. Também a vesti com roupas bordadas. Ele dei sandália feita com couro da melhor qualidade. Eu a cingi de linho fino e a cobri de seda. Ó, Deus deu vestido para Jerusalém de linho e de seda, cobriu Jerusalém. Também. Ó, no 11, Ezequiel 16:11. Também a enfeitei com joia, bracelete na mão e um colar no pescoço. 12. Coloquei um pendente em seu nariz, brinco nas orelhas e uma linda coroa na cabeça.
Assim você foi enfeitada com ouro e prata. A sua roupa era de linho fino e de seda de bordado. Entendeu? Aqui, meu, quando Deus está enfeitando Jerusalém, são a riqueza dos antigos moradores da terra de Canaã, que Deus, além de entregar os antigos moradores na mão do povo Israel, que esses povos eram mais poderosos, mais fortes, mais bem equipados para a guerra, Deus entregava esses inimigos e também entregava toda a sua riqueza, né? Poço já cavado, pomar já plantado, tá entendendo? Casa já construída, poço cavado, os animais, ouro, prata, tá entendendo? Então ele enfeitou Jerusalém, tá entendendo? E com isso, meus irmãos, Jerusalém ficou enfeitada. É a prostituta enfeitada lá, de Apocalipse, tá? E continuando aqui, ó, do 16, 13. Ezequiel 16, 13. Assim você foi enfeitada com ouro e prata, e as suas roupas eram de linho fino, e seda e de bordado. Você se alimentou da melhor farinha, e do mel e azeite. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. Ó, você chegou a ser rainha. Lá em Apocalipse nós não vemos lá a grande prostituta sentada como rainha? Então, a grande prostituta de Jerusalém, do livro de Apocalipse, meus irmãos, onde fala Babilônia, se refere a Jerusalém. Temos várias passagens na Bíblia, mano, chamando Jerusalém de prostituta, né? Uma passagem que fala bem claramente é o Isaías 1:21. Como se fez prostituta a cidade fiel. Como se fez. Ela fez o papel de uma prostituta. Está entendendo? Essa prostituição, meus irmãos, se refere à prostituição espiritual. Tá? Com ídolo. Aquela prostituição em que Jerusalém largou o seu Deus, o seu marido, e começou a seguir ídolo. Então ela fez o papel de uma prostituta que larga o seu marido e vai com outros homens. Entendeu? Por isso que chama Jerusalém de prostituta. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Jerusalém foi enfeitada com ouro, joia, e deu vestido de seda e linho para Jerusalém. Falado de uma forma simbolicamente. E lá em Apocalipse 17, verso 16, quando fala que, né, a besta, né, e o chifre deixarão a prostituta nua. São esses vestidos de seda e de linho que Deus deu para Jerusalém, que será tirado. Falado, meus irmãos, de uma forma simbolicamente. Tá, meus irmãos? Então, se nós continuamos, no Ezequiel 16:1, nós vemos que o profeta Ezequiel está falando para Jerusalém. Ezequiel 16:5, vemos que Deus adotou Jerusalém, né? Ele encontrou ela jogada após seu nascimento, adotou ela, tá entendendo? E no Ezequiel 16:8, Deus cobriu a nudez de Jerusalém, dando-lhe vestido de seda, de linho, tá entendendo? E o que acontece? Durante o ataque do Armagedão, né, os exércitos das nações vão tirar esses enfeites de Jerusalém, vão tirar esse vestido de seda de linho de Jerusalém. Entendeu, meus irmãos? Então nós continuando no Ezequiel 16:39 diz, né? Ezequiel 16:39. Eu a julgarei como são julgadas as adúlteras e as assassinas. Farei com que você seja vítima do furor e do ciúme. 39 agora. Ezequiel 16:39. Vou entregá-la na mão deles, e eles derrubarão os seus altares, lugares elevados, vão despir você, levar as suas belas joias e as deixarão completamente nua. Eles quem? Os exércitos das nações.
Tá entendendo? Que é o castigo do Armagedão sobre o povo de Israel. Conforme Jesus falou em Lucas 21:20. Quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei que chegou a sua devastação, a sua destruição. Né? Isso Jesus falou em Lucas 21:20. E voltando um pouquinho mais atrás, em Lucas 19:53, quando o Senhor Jesus chora sobre Jerusalém, ele fala: ah, se você soubesse, dias virão em que os teus inimigos te cercarão de todos os lados. E mais claramente, conforme eu já falei, em Zacarias 14:2, em que Deus fala: porque eu juntarei todas as nações, o mundo todo, seus exércitos, para cercar e atacar Jerusalém. A cidade será atacada e destruída. Está entendendo? E quem vai juntar esses exércitos de todo mundo? É os espíritos malignos, está entendendo? O inimigo. Conforme fala em Apocalipse 16:14. Porque são espíritos de demônio, os quais ajuntarão os reis, né, os seus exércitos de todo mundo para a batalha contra Jerusalém. Já falei que o mundo não pode se unir para lutar contra o próprio mundo. Entendendo, meu irmão? Então essa passagem aqui de Ezequiel 16:39, tá entendendo? Onde fala que vou entregá-las na mão deles, se refere aos exércitos das nações. Eles derrubarão os seus altares, os lugares elevados, onde que Israel adorava os seus ídolos, né? Fazia culto aos seus ídolos. Vão despir você, levar as suas belas joias e deixarão completamente nua. Está entendendo? Então, meus irmãos, Ezequiel 16:1, nós vemos que Ezequiel está falando para Jerusalém. E não foi só os habitantes de Jerusalém que pecou contra Deus, largando seu Deus, começou a seguir ídolo, não. Todo o povo de Israel. Está entendendo, meus irmãos? Então nós vemos aqui que Jerusalém foi comparada com a menina que após seu nascimento foi jogada fora. Estava em volta, estava nua, em volta de sangue ainda. E Deus, passando por ela, viu, se compadeceu dela, adotou ela e deu toda a riqueza das nações, cobriu com joia, tá entendendo? Deu um vestido de linho de seda para ela e ela chegou a ser rainha, conforme fala em Ezequiel 16:13. Veio a ser rainha. A rainha lá do Apocalipse, mano. Tá escrito lá Babilônia, mas se refere a Jerusalém, tá? Vai por mim, tá entendendo? Segundo o conhecimento e sabedoria que Deus me deu. Então, meus irmãos, lá, tá entendendo? Em Apocalipse 17:16, não fala que deixarão, né, a prostituta nua. Nós estamos dizendo, vendo aqui que Jerusalém fica nua. Agora, vamos comparar essa passagem que vai dizer que é o 16:39. Nós vamos ver essa mesma passagem, mano, lá em Oséias 2:3, tá? Eu vou ler ela aqui, depois eu vou ler lá em Oséias, tá? Ó, Ezequiel 16:39. Vou entregá-las na mão deles, e eles derrubarão seus altares, os lugares elevados, vão despir você, levar a sua joia e deixarão completamente nua, tá? Agora vamos ver o que fala em Oséias, tá entendendo? 2:3, que diz o seguinte: do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua, como no dia em que nasceu. Entendeu? Como o dia que ela nasceu. Ok, Oséias 2:3. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua, como no dia em que nasceu. No dia do nascimento que Jerusalém nasceu, comparando Jerusalém, né, com a menina que foi jogada fora após o seu nascimento. Aqui está falando que vai deixar Jerusalém nua. Tá entendendo, meus irmãos? Então você veja que quando fala lá no livro de Apocalipse que deixaram a prostituta nua, vem várias passagens aqui no Velho Testamento que falando sobre Jerusalém, que Jerusalém fica nua. Tá entendendo? E aqui em Oséias, em 2:1, a infidelidade de Israel. Falando de Israel, né? Mas a Bíblia fala exclusivamente para Jerusalém. Entendeu, meus irmãos? Agora, meus irmãos, continuando nossos estudos, eu fui lá na Bíblia e catei todas as passagens falando, né, que Jerusalém ficará nua,
né? E coloquei aqui no meu livro, Acontecimentos Finais, Novo Céu, Nova Terra, pela editora Viseu. Tá? Está na Amazon, Magalu, livro físico, livro digital. Aí eu peguei todas as passagens lá da Bíblia, tá entendendo? E coloquei no capítulo 80. Jerusalém ficará nua. Tá entendendo, mano? Então deu uma história completa das profecias. Tá entendendo? Isso que não copia de nenhum livro, tá entendendo? Isso que não fez curso, fez seminário, não. Isso que foi o conhecimento e a sabedoria que o Papai do Céu lá tem me dado. Amém? Então agora vamos ver, mano, passagem no Velho Testamento, as profecias, falando que Jerusalém, o povo de Israel, ficará nua. Tá entendendo? Então, Isaías 3,17. Né? O Senhor fará com que apareça sarna na cabeça das filhas de Sião. As filhas de Sião quer dizer Jerusalém e Samaria, tá? Porque o reino de Israel foi dividido em duas, né? Reino do Norte e do Sul, tá? O Sul como Jerusalém a capital e o Norte como Samaria, né? Então por isso que fala aqui, ó. O Senhor fará com que apareça sarna na cabeça da filha de Sião. Jerusalém e Samaria. O Senhor fará com que se veja a nudez dela. Tá vendo? Ó. Entendeu? Então aqui, ó. O Senhor fará com que apareça sarna na cabeça da filha de Sião. Por que sarna na cabeça de Sião? Por que será? Meus irmãos, nós já vimos que os exércitos das nações vai cercar Jerusalém, incluindo toda a cidade de Israel. Tá entendendo? Aí vai acabar a comida, vem a fome. Eu já fiz um vídeo falando sobre a fome, tá? Tá entendendo? Vai ter água encanada, água potável? Não, meus irmãos. A água será por medida, a comida por peso, água por medida, tá entendendo? E a pessoa vai ter água para tomar banho? Não vai ter água para tomar banho, não, mas tá entendendo, meus irmãos? Mas vai ter água para beber ainda aos pouquinhos ainda, tá entendendo? Então aí a pessoa falta de higiene, tá entendendo? Aí vem a sarna, tá entendendo? Doença, praga. Então por isso estou dizendo aqui, ó. Tudo bate, tudo confere, tá entendendo, meus irmãos? Aprenda o que quer dizer o Armagedão sobre o povo de Israel, que é o castigo que Deus vai trazer sobre o povo de Israel, de Levítico 26 e 25, em que Deus fala que trará a espada vingadora sobre o povo de Israel, porque Israel quebrou o concerto de Deus após entrar na terra de Canaã, entendeu? E esse Armagedão sobre o povo de Israel é uma forma de Deus purificar o resto do povo de Israel para que o Senhor Jesus venha reinar 1000 anos em cima dessa terra. O 1000 anos falado em Apocalipse 20, verso 4. Mas o assunto aqui, meus irmãos, é que Jerusalém ficará nua. Será arrancado os vestidos de seda e de linho que Deus deu para ela, conforme fala em Ezequiel 16, 10 e 13. Amém, meus irmãos? Então já vimos aí 3:17. Meus irmãos, pega uma canetinha aí, vai anotando aí, tá entendendo? Para você conferir na sua Bíblia, tá? Entendeu? Que eu falo e provo. Então lá em Apocalipse 17 e 16, quando fala deixarão a prostituta nua, agora estou provando aqui no Velho Testamento as profecias, onde fala que Jerusalém ficará nua. Então, o que fala em Apocalipse está se referindo a Jerusalém. Isso prova que a grande prostituta do livro do Apocalipse quer dizer Jerusalém. Está entendendo? Essa prostituição se refere à prostituição espiritual, tá? Aquela prostituição em que as pessoas largam o seu Deus e começam a seguir ídolo, tá entendendo? Então, quando o Apocalipse, quando fala em Babilônia, está se referindo a Jerusalém, tá? É uma forma de você entender a profecia. Entendeu, meus irmãos? Vemos Isaías 3:17, né? Agora vamos ver o Isaías 47:3. A sua nudez será descoberta, e se verá sua vergonha. Tomarei vingança e não pouparei ninguém, né? A sua nudez será descoberta, tá? Jeremias 3:26. Assim eu mesmo levantarei as abas da sua saia até a altura do seu rosto. Tá entendendo? Mostrar a nudez de Jerusalém. Tá entendendo? Ezequiel 16:37. Eu os trarei, são os exércitos das nações, contra você, né, Jerusalém, de todos os lados, e descobrirei as suas vergonhas, quer dizer, tirar o vestido de Jerusalém, tá entendendo? Então essa passagem aqui, Ezequiel 16:37, eu os trarei o quê? Os trarei, né?
seu exército das nações, contra você, Jerusalém, né? Ezequiel está falando para Jerusalém, de todos os lados. É a mesma passagem que Jesus falou lá em Lucas 19:53. Dias virão, quando ele chora sobre Jerusalém, fala, dias virão em que os teus inimigos te cercarão de todos os lados. É o que fala aqui Ezequiel, né? Eu os trarei contra você de todos os lados. Tá entendendo? Aí vem os falsos ensinamentos e falam, Jerusalém já foi atacada no ano 70. Cai fora, mano, desses falsos ensinamentos. A forma de você entender as profecias é você purificar sua mente, mano, de todos os falsos ensinamentos. Tá entendendo? Por que que eu vim entender as profecias? Deus me revelou as profecias. Porque eu não tinha a mente contaminada com falsos ensinamentos. Eu pego o que está escrito aqui na Bíblia. Tá entendendo, meus irmãos? Eu pego o que está escrito aqui. Eu sei que está escrito na Bíblia. Tá entendendo? E não por falsos ensinamentos. Agora, tudo que eu estou falando, estou provando. Entendeu, meus irmãos? Então, continuando. Ezequiel 16:39. Eles, os exércitos das nações, tá? Derrubarão os teus altares, vão despir você e levar suas belas joias, né? Ó, vão despir. É falado de uma forma simbolicamente, tá, meus irmãos? Despir, tirar o vestido de linha de seda que Deus deu a Jerusalém, que são a riqueza dos antigos moradores da terra de Canaã, tá? Ezequiel 23:26. Eles, quando eu falei, ele está se referindo aos exércitos das nações, tá? Arrancarão seus vestidos e levarão as suas belas joias. As joias são riquezas dos antigos moradores da terra de Canaã que Deus deu para o povo de Israel. Amém? Ezequiel 23:29. Eles a tratarão com muito ódio, levarão todo o fruto do seu trabalho e a deixarão completamente nua. Aqui, ó. Ezequiel 23:29. Eles a tratarão com muito ódio. Se você for lá em Apocalipse, mano, tá entendendo? 17:16, você vai achar lá que eles vão tratar a Babilônia com ódio. Tá entendendo? Com muito ódio. E vão deixar a prostituta lá de Apocalipse, se referindo a Jerusalém, tá entendendo? Nua e devastada. Entendeu? E Oséia, a passagem que nós já vimos, aquela Oséia 2:3, eu a deixarei, se refere a Jerusalém, sem roupa e nua, como no dia do seu nascimento. No dia do seu nascimento que nós vimos lá em Ezequiel, tá entendendo? 16, né? 5. Que Deus adotou Jerusalém. Quando ela nasceu, foi jogada fora. Comparando Jerusalém com a menina abandonada após o seu nascimento. Entendeu, irmão? Em Apocalipse 17:16, a passagem que nós já vimos, né? Os 10 chifres que você viu e a besta. Ó. Não se preocupa com o chifre, mano. Não se preocupa com o chifre, não, tá entendendo? A besta, tá entendendo? Só sei que a besta vem. Só sei que essa besta é uma forma de um rei que vem reinar 3 anos e meio em cima dessa terra. Os 42 meses de Apocalipse 13:5, que vai blasfemar durante 42 meses, 3 anos e meio contra Deus, com a permissão de Deus, e só vai comprar e vender quem tiver o sinal da besta na sua mão, na tua testa, e adorar a imagem. E quem não aceitar será morto. Tá entendendo, meus irmãos? Então tá aqui, ó. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Tá entendendo? Odiarão a prostituta, se refere a Jerusalém, e a deixarão devastada e nua. Entendeu? Então aqui em Apocalipse fala que a prostituta vai ficar nua. E já vimos várias passagens lá dentro quem é essa prostituta que ficará nua. Amém, irmão? Espero que tenha entendido, tá entendendo? E a vontade, o desejo de falar é muito grande, tá entendendo? Mas vamos devagarzinho, a gente chega lá. Amém? Como eu já disse, né, irmão? Primeiro nós estamos vendo o Armagedon sobre o povo de Israel. É a tempestade. Só que eu digo uma coisa para vocês. Após a tempestade, vem aqui a calmaria. Aí virá muitos vídeos falando sobre a restauração do povo de Israel como antigamente, tá entendendo? Deus habitava no meio do povo de Israel. Deus voltará a habitar no meio do povo de Israel. As árvores serão destruídas. Depois outro vídeo, as árvores serão restauradas novamente. Os rios secarão, depois os rios voltarão a ter água. Não haverá mais deserto no mundo. Os animais serão mansos. O leão comerá capim como um boi. O mar não vai existir mais. Tá entendendo?
Israel será um reino sacerdotal de Deus. Israel terá poder e domínio sobre todas as nações do mundo. Tá entendendo? E por aí vai. Tá entendendo? Enquanto Deus estiver dando sabedoria e conhecimento para mim, vamos em frente, tá entendendo? Espero que você esteja entendendo. Você divulgue esse vídeo, meus irmãos, tá entendendo? Você que está aprendendo, meus irmãos, você pode futuramente ensinar outras pessoas, tá entendendo? E se você está entendendo, você faz parte dos sábios que entenderão, conforme fala em Daniel 12:10. Porque só os sábios entenderão. Amém. Fique em paz, que Deus os abençoe e até o próximo.